Ao longo dos séculos, as histórias de bruxas têm assombrado e fascinado a humanidade. Essas mulheres, muitas vezes misteriosas, incompreendidas ou até vítimas de injustiças, deixaram um legado de medo e superstição. Mas entre elas, algumas se destacaram, transcendendo os mitos para se tornarem verdadeiras figuras de terror em suas eras. Hoje você vai conhecer as bruxas mais temidas da história real. Será que seus poderes eram reais ou seriam apenas vítimas do pânico de suas épocas? E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Nocturnal Echoes para mais conteúdos como este. Catherine Monvoisin, a bruxa da corte de Luís XIV, século XVII. Nossa primeira história nos leva à França do século XVII, na corte do rei Luís XIV. Catherine Monvoisin, mais conhecida como Lavoisin. Nascida em 1640, ela começou sua carreira como vidente, fazendo leituras de tarô e outras práticas esotéricas. Logo, suas ambições a conduziram a atividades mais obscuras, envolvendo-se no submundo de Paris, onde venenos e poções eram comercializados como soluções para problemas pessoais e políticos. Lavoisin foi uma vidente e alquimista que se tornou a figura central de um dos maiores escândalos da corte francesa. Lavoisin ganhou notoriedade no escândalo dos venenos, fornecendo substâncias fatais a membros da aristocracia, ajudando-os a resolver questões como rivais amorosos e heranças disputadas. Além disso, ela realizava rituais de magia negra com a ajuda de padres renegados, conhecidos como missas negras, que envolviam sacrifícios macabros. Entre os rumores mais perturbadores, dizia-se que Lavoisin realizava sacrifícios de crianças durante suas cerimônias sombrias. Sua reputação cresceu tanto que até membros da nobreza francesa temiam seu poder. Em 1669, foi presa após uma investigação sobre o uso de venenos em Paris. Durante seu julgamento, confessou realizar centenas de abortos ilegais, vender poções e realizar rituais diabólicos. Lavoisin foi condenada à morte e queimada em 1680 na Place de Grève, levando consigo os segredos de suas artes ocultas e os mistérios que rondavam a elite francesa. Alice Keitel, primeira bruxa condenada da Irlanda. Agora, viajamos para a Irlanda do século XIV, onde encontramos Alice Keiteler, uma mulher rica e poderosa. Nascida em 1280, Alice se casou 4 vezes, acumulando riqueza e influência, o que despertou inveja e suspeita entre os que a cercavam. Após a morte de seu quarto marido, seus enteados a acusaram de feitiçaria, alegando que ela envenenava seus maridos para ficar com suas fortunas. O bispo de Ossory, Richard de Ledred, investigou as acusações e a condenou em 1324, acusando-a de praticar magia negra e invocar demônios e o uso de poções envenenadas. Alice conseguiu escapar para a Inglaterra, mas sua serva, Petronila de Meath, foi capturada, torturada e forçada a confessar bruxaria. Petronila foi executada, enquanto Alice desapareceu, deixando uma marca na história das perseguições. O caso de Alice foi um dos primeiros julgamentos de bruxaria documentados na Europa. E até hoje, sua história ressoa como um exemplo de manipulação e medo. Agnes Sampson, curandeira condenada. Na Escócia do século XVI, Agnes Sampson, uma curandeira respeitada, foi acusada de bruxaria durante os julgamentos de North Berwick, em 1590. O rei James VI, obcecado com a ideia de que bruxas haviam tentado matá-lo ao conjurar uma tempestade, liderou a caça às bruxas. Agnes foi acusada de participar de um sabá de bruxas e amaldiçoar o rei. Sob tortura, ela foi forçada a confessar práticas de magia negra, incluindo a criação de bonecas de cera para amaldiçoar suas vítimas. Em 1591, Agnes foi estrangulada e queimada na fogueira, um destino comum para aqueles acusados de bruxaria na época. Malin Matsdotter, a vítima da histeria sueca. Na Suécia do século XVIII, Malin Matsdotter, conhecida como Hag Malin, foi acusada de bruxaria em 1676, no auge da histeria sobre bruxas que assolava a Europa. Acusada de sequestrar crianças e levá-las para rituais demoníacos, Malin foi submetida a intensos interrogatórios e julgada. Embora tenha mantido sua inocência, Malin foi condenada à morte e, em um dos casos mais brutais da caça às bruxas sueca, foi queimada viva. Seu comportamento calmo durante a execução impressionou os espectadores, e sua morte continua a ser lembrada como um dos episódios mais trágicos da caça às bruxas na Europa. Moll Dyer, a bruxa de Maryland. Nos Estados Unidos, mais uma lenda tomou forma no século XVIII, com a história de Moll Dyer, no estado de Maryland.
Dyer vivia em uma cabana isolada e sua presença solitária despertou suspeitas entre os moradores da cidade. Quando uma terrível onda de frio atingiu a região, os habitantes a acusaram de lançar uma maldição. Os aldeões perseguiram Moll até a floresta, onde ela morreu de frio. Diz a lenda que, com seu último suspiro, ela amaldiçoou a terra e a cidade. Hoje, acredita-se que a maldição de Moll Dyer ainda perdura, com relatos de acontecimentos estranhos, má sorte e avistamentos sobrenaturais na região. Isabel Gowdie, confessora de magia negra. Finalmente, no coração da Escócia, em 1662, Isabel Gowdie confessou de forma voluntária ser uma bruxa praticante de magia negra. Durante seus depoimentos, Isabel descreveu com detalhes suas reuniões com outras bruxas e como elas lançavam feitiços malignos. Ela alegava ter a habilidade de se transformar em animais e ter voado ao lado de demônios. Suas confissões eram tão incrivelmente vívidas que muitos acreditavam em suas palavras. No entanto, até hoje, há quem questione se Isabel não estava simplesmente sofrendo de delírios ou se suas palavras foram forçadas por tortura. Tituba, o estopim do pânico em Salem 2. Por fim, voltamos à América do Norte de 1692 para a cidade de Salem, Massachusetts. Tituba, uma escrava de origem caribenha ou indígena, foi a primeira a ser acusada de bruxaria durante o infame julgamento das bruxas de Salem. Tituba trabalhava na casa do reverendo Samuel Parris, em Massachusetts, quando duas jovens começaram a sofrer de convulsões e a exibir comportamentos estranhos. Sob pressão, as meninas acusaram Tituba de praticar bruxaria. Pressionada pela sociedade puritana, Tituba confessou, afirmando ter praticado bruxaria e falado com o diabo. Ela foi forçada a confessar. E sua confissão foi o início de um verdadeiro pânico, levando à execução de mais de 20 pessoas e à prisão de dezenas de outras. Acreditava-se que Tituba podia invocar demônios e usar feitiços para amaldiçoar aqueles ao seu redor. Alguns dizem que ela controlava a mente das pessoas, enquanto outros a viam como uma manipuladora habilidosa. Seu nome ficou marcado na história como o início de uma histeria coletiva que devastou Salem. Embora Tituba tenha sobrevivido, sua vida posterior permanece um mistério. Ao longo da história, as bruxas foram figuras de medo, misticismo e muitas vezes de poder incompreendido. Em muitas culturas, elas eram vistas como forças do mal. Em outras, eram respeitadas como guardiãs de conhecimentos antigos. Independentemente de suas verdadeiras naturezas, essas mulheres deixaram um impacto profundo na história e continuam a nos fascinar. E você, acredita que as bruxas de verdade existiram? Ou serão elas apenas vítimas de uma sociedade tomada pelo medo e pela superstição? De qualquer forma, as lendas continuam vivas. Bem-vindo ao Nocturnal Echoes, onde a escuridão encontra a melodia.